Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Vamos falar rapidinho, aproveitar o intervalo. Estou acompanhando o último jogo que fecha a sétima rodada do Paulistão para falar do outro jogo que aconteceu nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Duelo no Allianz Parque, mais uma vitória do Palmeiras, dessa vez contra a Inter de Limeira, placar de 2-0. E vou falar, galera, me surpreendeu, o jogo me surpreendeu, principalmente pela postura da Inter de Limeira, que foi para cima, é, deu trabalho, fez o Everton trabalhar, fazer duas defesas importantes, principalmente no primeiro tempo, criar lances de perigo. Sim, o 2-0 não traduz exatamente o que foi a partida dos dois lados. A Inter poderia ter conseguido um resultado melhor, talvez um 2-1 ou até um empate. Do outro lado, o Palmeiras também teve, sim, tem aquela questão, tá sentindo muito a falta do Danilo. Acho que o meio de campo tá ainda não acertou exatamente a marcação. O Gabriel Menino vem jogando bem, vem começando a ter atuações interessantes na volância, mas ainda falta um encaixe mais fino. E você também tem a questão, né? Saiu o Scarpa, o Abel optou por colocar um time mais ofensivo. Você está com uma trinca de atacantes, né? Tá com o Hendrick, com o Rony e o Dudu. São jogadores que tem muita característica ofensiva, mas na recomposição acaba tendo um pouco de problema, né? E isso fica evidente, você vê alguns buracos no meio de campo, o Palmeiras sofrendo nos contra-ataques, mas quando tá com a bola no pé, vem conseguindo jogar bem, então vem conseguindo criar jogadas, então conseguiu a vitória com méritos. Não fosse uma atuação, o goleiro da Inter de Limeira, o Léo teve uma grande atuação também, ajudou, fez defesas importantes, defendeu dois pênaltis, né? Defendeu um pênalti, desculpa, defendeu um pênalti, mas estava inteiro, tanto no pênalti convertido pelo Veiga, como no pênalti que ele defendeu do Veiga e no pênalti que o Dudu chutou para fora, mas também se vai no gol, ele tinha defendido. E aí você tem essa vitória importantíssima, né? O Palmeiras tem a melhor campanha do Paulistão, 17 pontos ganhos, então é o líder geral, não é o líder só do grupo D. 11 gols marcados, melhor ataque da competição, apenas 2 gols sofridos, também a melhor defesa. Tem o jogo do Corinthians rodando, então o Corinthians e São Bernardo ainda estão jogando e podem, de repente, mexer nessa questão do melhor ataque, mas o Palmeiras termina a rodada, a sétima rodada, no mínimo como um dos melhores ataques da competição, pelo menos um dos 3 melhores, isso é fato. Então você tem a qualidade ofensiva do, desculpa, né? O Palmeiras está com um dos melhores ataques da competição, ao lado do Mirassol, esqueci desse detalhe. Mirassol goleou, então chegou também aos mesmos 11 pontos, 11 gols marcados pelo Palmeiras. Mas você tem, e com um detalhe, né? O Verdão tá tendo um ataque extremamente solidário. Você tem vários jogadores marcando, balançando as redes. Piquerez, muito, cada vez mais à vontade. O Zé Rafael jogando muito, né? O Zé Rafael, que não lembra, ele era um meia de criação no Bahia. E para conseguir espaço com o Abel, para poder jogar nesse time do Palmeiras, ele foi recuado, jogando como volante, e já se firmou hoje, tá mais que tranquilo jogando nessa posição, já tá bem adaptado. O Rafael Veiga, tá repetindo, ele teve uma grave lesão no ano passado, mas já voltou a jogar alto nível. Você tem o Wender que ainda se adaptando ao futebol profissional, então isso muda um pouco a jogar, se destacar na base é diferente de jogar no profissional, mas assim, você não vê ele tá precisando ganhar rodagem, mas ele cada vez mais ele à vontade. O Dudu conseguindo jogar bem, o Rony que tá oscilando, mas enfim, sabe? E eu acho um outro detalhe, outro jogador que a gente precisa começar a ter atenção, que vem começando a ganhar oportunidades com o Abel, o Giovani, outro garoto da base que tá, até vamos falar, se não fosse o Hendrick, toda essa expectativa que nós temos para o jogador que já foi vendido para o Real Madrid por uma quantia milionária, o Giovani mereceria ser titular ou ser mais testado. Vem entrando bem nas partidas, vem jogando bem. É um jogador para a gente também ter muita atenção. O Palmeiras agora se concentra para manter a sua. Agora o foco é manter a invencibilidade no Paulistão, de repente terminar a fase de grupos de forma invicta. E tem o próximo jogo é apenas no final de semana, no domingo, às 11 da manhã. Então, um jogo abrindo o domingo, pelo menos é o que está marcado aqui, estou vendo a tabela nesse momento. Visita o Água Santa, eu acho que não deve ser, talvez não seja esse horário por conta do. Tem um jogo importante também, tem a final do. Vai ter a. Vai ter também a questão, tem um jogo, provavelmente aqui em São Paulo, né? A final da Supercopa Feminina, então pode ser que essa partida mude de horário, não seja aqui, mas pegando aqui, tô pegando a tabela do GE, Palmeiras visita o Água Santa às 11 horas no domingo. Falar, putz, é o Água Santa. É importante te respeitar e que é uma coisa que você tá nesse campeonato, né?
a gente tem alguns, a gente tá com um equilíbrio muito grande no campeonato. Você vê vários grupos com uma diferença muito pequena de pontos, né? O Palmeiras abriu, o Palmeiras está com 7 pontos de vantagem para o Santo André, que é o terceiro colocado, no grupo D, então tá, e tem a Portuguesa com 4, então dá para falar que o Palmeiras está encaminhando bem a sua classificação, mas o Água Santa, que é o adversário do domingo, venceu o Santo André fora de casa, né, nessa quinta-feira também, chegou aos mesmos 11 pontos do São Paulo, então tá naquela coisa de lutar por vaga na fase de quartas de final, então pode de repente em casa fazer um jogo complicado contra o Palmeiras. Claro, o Palmeiras é favorito para mesmo fora de casa para vitória, mas é importante respeitar o adversário e jogar sério para conseguir mais uma vitória e se manter invicto. Beleza, galera, do Palmeiras é isso. Abraços.